Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem? Pois é, novidades. Hoje nós vamos iniciar nossa nova apostila, volume 2, e vamos falar o primeiro capítulo da nossa apostila, que tem o tema como poema, né? É a estrutura que nós vamos ver do poema, né? E o subtema desse nosso texto, olha aqui que lindo, ó, olha que chique, vai ser de verso em verso. E a novidade que nós temos, seja a tia vai passar para vocês, através da tia Stefane, uma aula diferenciada. A tia Stefane também é professora e ela vai estar explanando para vocês, assim, de forma bem clara sobre o poema, o que o poema traz para nós, né? O que o poema ele se retrata, o que é o poema, que forma que o poema deve ser, o que o poema transmite, qual as suas características, ok? Que vocês prestem bastante atenção. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan, da disciplina de português. E o nosso assunto de hoje é poema. A Porta, de Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz de mim que a mim pouco me importa. Quando uma pessoa é burra igual uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo, só fico aberta no céu. Gostaram? Esse poema que eu recitei é um poema do Vinícius de Moraes que se chama A Porta. Vocês conseguiram observar alguns detalhes na estrutura do texto ou alguma coisa que diferencia o poema dos outros gêneros que a gente já viu? Para nós começarmos essa conversa, eu escolhi a página 5 do livro didático de vocês. Lá tem a sugestão de uma roda de conversa, que é o que a gente faz na sala de aula. Mas nós vamos fazer aqui pela videoaula, vocês vão conversar comigo. Lá fala assim: converse com o colega e com o professor sobre as questões a seguir. Letra A. Você sabe o que é um poema? O que é um poema para você? Eu ouvi você dizer que poema é algo que transmite emoção. Muito bem, você acertou. Um poema, ele serve para transmitir emoção, para colocar sentimentos. E também é um texto leve, que transmite uma leveza, tem ritmo. Alguns utilizam a rima. Lembrando que a estrutura dos poemas sempre vão ser escritos na vertical e em estrofes, né, em versos. Mas o que é verso e estrofe? Bom, verso é a linha do poema, que geralmente são linhas curtas. E estrofe é aquele espaço entre os textos. Aí temos ali na letra B, para que serve o poema? Bom, o poema, como a gente já falou, ele serve para passar emoção, para transmitir sensibilidade. Muitas pessoas escrevem poemas de amor, de tristeza, de alegria. Então, os poemas estão muito ligados com os sentimentos. Ali na letra C fala assim: sobre o que fala? Poemas podem falar sobre diversos assuntos, sobre amor, sobre paixão, sobre tristeza, sobre a porta, como aquele poema que eu recitei no início do vídeo, sobre objetos, né? Vejam que esse poema A Porta, que eu recitei no início do vídeo, é um poema que fala de um objeto, né? Da porta, mas coloca sentimento nesse objeto, a porta falando com as pessoas. Então, o poema ele pode ser de diversos assuntos e você pode usar muito a sua imaginação. Você pode criar falas, né,
para personagens como, por exemplo, a Porta, né? Que é um personagem que a gente diz que é inusitado. Né? Quem que iria pensar em utilizar a Porta como falante, né? Falando. Você conhece algum livro de poema? Sim, gente, tem vários livros que são só de poemas. Você conhece algum? Lá na letra D diz assim: como são chamadas as pessoas que escrevem os poemas? Bom, as pessoas que escrevem os poemas são chamadas de poetas. Agora, prestem bem atenção no poema que eu vou ler para vocês. Acompanhem aí pelo vídeo. Depois, nós teremos algumas questões para responder sobre esse poema. Preste atenção na estrutura do texto e sinta a leveza que tem um poema. O nome do poema é Convite, de José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Agora que você ouviu esse poema, vamos às nossas questões. Tem lá na letra A: escreva o que se pede sobre o poema recitado. Título do poema. Qual que era o título do poema mesmo? Eu ouvi convite? Isso mesmo. Título do poema é Convite. Autor do poema. Sempre quando a gente recita uma poesia, né? Quando a gente lê uma poesia, a primeira coisa que a gente lê é o título e o autor. Você lembra qual era o autor? José Paulo Paes. Título do livro. O título do livro é Poemas para Brincar. Lembra que no comecinho eu perguntei se você conhecia algum livro de poesia? Bom, se você não conhecia, agora você conhece. Esse livro que eu falei para vocês só tem poemas. E você, conhece algum poema? Se você conhece, recite esse poema aí na sua casa. Mas não esqueça de colocar bastante emoção. O poema é um gênero literário apresentado na vertical, escrito um verso embaixo do outro, separado por estrofes, que são um espaço em branco. Bom, outra característica dos poemas é a rima. Você percebeu isso no poema A Porta? A rima é o finalzinho das palavras que é igual. Mas a rima não é uma característica obrigatória nos poemas. A gente também tem poemas que não possuem rimas. Características obrigatórias no poema são versos e estrofes. E aí, gostaram? Então vamos para os exercícios, para as nossas atividades. Eu tenho certeza que você aprendeu tudo, porque você prestou bastante atenção. Então vamos lá. Está na página 6 da nossa apostila nova. Aqui nós temos 3 textos. Texto 1, texto 2 e texto 3. E o primeiro está falando para vocês lerem, né? Se a gente tivesse aí na sala, a gente ia ler, né? A tia ia ler com vocês, mas como a tia está aqui, você está aí, você vai ler aí com sua mãe, com seu irmão, enfim, você vai ler com um colega aí, né? Seja o colega e a mãe. Olha aqui, ó, leia silenciosamente os poemas a seguir e aguarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta com os colegas. Como a tia já disse, né? Não tem como, né? Mas a gente vai ler aqui esses textos, nos quais os 3 poemas, ok? Então, primeiro, olha aqui. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto. Junta barro, junta cipó, junta piaçaba, oca, oca, oca. Texto 2. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Texto 3. Na cuia, jenipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá.
Diferentes textos, né? Gostaram? Está lá no Márcia Moisés, Tatiana, Poeminhas da Letra, São Paulo. Está lá na página 6 e 7. Então, são poeminhas que estão, né, situados nesse livro aqui, ok? Então, vamos lá ver o que se pede agora? Virando a página 7, ó, página 7, você vai ver. Como você já viu o que é um poema, né? A tia falou algo um pouquinho, a tia Stefana também explicou bem, explicado. Vamos lá, o número 2. Sobre essas informações, faça o que se pede. Ó, letra A. Volte aos poemas e contorne as estrofes com lápis de cor. A tia Stefana deixou bem claro, né? E também nós já estudamos sobre o que é a estrofe, né? A estrofe é o pedacinho maior e os versos é apenas a linha. E a estrofe é toda um trecho, ok? A tia Stefana também explicou bastante. Então, você vai lá, um lápis de cor, e vai contornar as estrofes dos 3 textos. 3 poeminhas, texto 1, texto 2 e texto 3. A letra B, você vai numerar os versos. O que é numerar? Colocar 1, 2, 3 e assim por diante, né? Cada verso. A gente já explicou o que é a estrofe e o verso, ok? Agora, a letra C, você vai preencher o quadro com a quantidade de estrofes e versos de cada um dos poemas. Por exemplo, olha, texto 1, ou seja, o poema 1. Quantas estrofes tem? Quantos versos tem? Texto 2, também a mesma coisa, quantas estrofes e quantos versos. E o texto 3, quantas estrofes e quantos são os versos do texto 3. Agora, a letra D fala assim, você observou que algumas palavras estão destacadas com cores diferentes dos poemas? Você observou? O modo como cada poema é organizado é tão importante quanto o tema, o assunto tratado nele. A letra 3, ou seja, o número 3. Ligue o título de cada poema ao tema nele tratado. Por exemplo, Casa para Morar. Será que está falando de alimentação? Será que está falando de lazer ou está falando de moradia? Brincadeira, está falando de alimentação? Está falando de lazer ou está falando de moradia? Na cuia, está falando de alimentação, lazer ou moradia? Sabe o que é cuia? Cuia é um fruto que dá, né, na natureza, e as pessoas antigamente, no passado, cortavam ele e deixava secar, e aquela cuia se transformava numa vasilha, né, de comer, de lavar alguma coisa, né, de colocar algo, ok? Então, você vai ligar essas palavras de acordo com os seus significados. No número 8, o número 4. Aqui nesse quadrinho tá falando sobre rimas. Nós deixamos bem claro, a tia Stefane, também a tia já falou, que nem todos os poemas existem rimas, ou seja, não é obrigatório todo poema ter rima. Existem alguns poemas que não têm rima, mas isso não implica que não seja poema, tá bom? 4. Você vai ler as palavras de cada linha do quadro. Ó, taquara, açaí e guaraná. Aí, na frente da taquara, existe a palavra sapé, vara, graveto, barro, cipó e piaçava. Açaí, genipapo, pitanga, pequi e abacaxi. E assim por diante, né? A letra A, aí outra palavrinha é guaraná. Jabuticaba, açaí, cajá, genipapo e pequi. A letra A. Grife as palavras que rimam com a palavra destacada. Tanto que é fácil. Por exemplo, taquara. Qual que vai rimar com taquara? Sapé? Você acha que rima? Vara? Parece, né? Não sei. Graveto? Taquara, graveto, rima? Taquara, barro? Taquara, cipó? Taquara, piaçava? Ou taquara, vara? Açaí. Será que açaí combina com genipapo? Açaí combina com pitanga? Açaí combina com piqui? Açaí, piqui. Açaí, abacaxi.
Ixi, parece que tem mais de uma aí, né? Guaraná. Guaraná, jabuticaba. Combinou? Guaraná, açaí. Guaraná, cajá. Guaraná, jenipapo. Guaraná, capequi. Tem uma aí que combinou? Então foi? Eu também acho. A letra B, você vai copiar as palavras que você grifou lá em cima, né? E pintar a parte igual, semelhante, ou seja, taquara. Qual a palavra que combina com taquara? Aí você vai colocar ela aí dentro desse quadrinho e vai sublinhar, ou seja, grifar a sílaba que combina com taquara. Será que é a vara? Taquara, vara. Aí você vai pegar o rá com o rá, né? Açaí, eu não vou falar, né? Tem duas. E guaraná tem também. E você vai grifar ou sublinhar a palavrinha que parece. Ou a letrinha, no caso, né? 5. Escolha do quadro a seguir a palavra que dá sentido a cada uma das frases e escreva no espaço indicado. Por exemplo, a letra A aqui embaixo, a letra A, tá vendo? A letra A, ela está assim, sapé, taquara, vara, graveto, barro, cipó, piaçaba, são nomes de frutas, são nomes de materiais, são nomes de brinquedos. Aí eu não sei. Utilizados pelos indígenas para construir ocas. Ó, a dica. Letra B. Se for, a letra A continuando. Se na A você acha que é frutas que cabe aí nesse sublinhado, você coloca. Se você acha que é materiais, você coloca. Se você acha que é brinquedos, você coloca. Ok? Letra B. Jenipapo, açaí, pitanga, guaraná, pequi, abacaxi, jabuticaba e cajá são nomes de frutas, de materiais ou de brinquedos? Letra T. Peteca é o nome de um material, de uma fruta ou de um brinquedo? Mamão com açúcar, né? Certeza, fácil. Agora a página 9. Está aqui, olha, que legal, a página 9. Vamos lá? Número 6. A tia vai ler aqui com você. Releia o poema a seguir. Vamos ler comigo? Vamos ler. Você aí, coloca o dedinho aí, vamos ler para ficar bem legal. Para a tia não ficar aqui sozinha, ok? Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto. Junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca. Ixi, legal, né? Letra A. Circule o nome dos materiais citados no poema que servem para fazer uma casa. Então, nesse poema aí, tem alguns materiais que servem para fazer uma casa. No caso, você vai sublinhar, fazer uma bolinha, né? Se você não souber o significado das palavras, pega a palavrinha, vai lá no Google e copia ela e coloca assim, significado. Aí você vai saber. Ou se você tiver um dicionário aí em casa, tá bom? Letra B, lá desse outro ladinho aqui, ó. Desenhe a casa feita com esses materiais e escreva o nome dela. Se você vai desenhar essa casa que é feita com esses materiais. Vou dar uma dica. Essa casa, ó, oca. Quem mora na oca? Olha que dica legal. Quem mora? Então, desenha essa casa aí. Letra C, lá perto dos menininhos aqui, ó. Letra C, ó, bem aqui. A oca é um tipo de moradia usada por... Olha aí, ó, tem duas bolinhas aí você vai colocar. Ela é usada por esses inuites, ou seja, habitantes da região da Ártica? Ou essa oca é usada pelos habitantes chamados índio? Fazer barulho. Qual? Letra D. Que palavra se repete em quase todos os versos? Em quase todos os versos tem uma palavrinha aí que repete. Aí você vai descobrir pra tia qual que é e colocar aí, ó. Se a palavrinha tá bem aí na cara de vocês. A hora que você pegar e ler o textinho, você vai ver qual palavra que repete mais. Aí você vai colocar ela bem aí na frente. A letra E.
A repetição dessa palavra transmite a ideia de que construir uma oca não dá trabalho ou exige muito trabalho? Por que repetiu tanto essa palavrinha? Porque essa construção dá trabalho ou não dá trabalho? Aí você coloca aí. A letra F, você vai copiar o último verso do poema. Você vai copiar aí o último verso do poema. A letra F. E a letra G, você vai colocar assim, ó. O que essa repetição expressa? A alegria de a oca estar terminada ou a construção de várias ocas? Aí você vai colocar qual que você acha que está certo, ok? Vamos partir para o final da nossa aula? Entenderam direitinho? Eu espero que vocês compreenderam, porque está muito fácil. A tia foi de item por item e com certeza vocês vão tirar 10. Um beijo, até a próxima. Mua!